Beleza, estamos online. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois uma figura aí se mutou, dá muito eco, fica chiando, mas às vezes ele faz isso no teto, né? Às vezes na parede, às vezes no chão. Ah, na poltrona também vai, numa cadeira, seja lá onde for, ele sempre se encontra num estado de conforto. Então a gente espera que vocês que estejam nos assistindo também sintam-se igualmente a esta criatura que busca conforto em lugares estranhos. Até numa rede, né? Ele também é frequentemente visto numa rede. Aí fica a pergunta: o que que ele come? O que que ele habita? O que que ele pensa? Aqui você poderá descobrir essas e outras no Giro da Semana, que vocês vão saber novidades do que está enrolando na cena. Que essa criatura que eu estou citando pega outras criaturas para virem para cá e fazer uma criaturagem. Então, criatura primeira, faça sua criaturagem. Eu deveria ter escolhido a música do Criatura Selvagem, se eu soubesse. Eu vou mudar minha música. Eu vou mudar minha música só porque eu pude colocar abaixo. Bem, bom dia pra quem é dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Hoje nós estamos em live entre amigos da antiga, né? Hoje nós estamos em pessoas que a gente conheceu quando a pessoa tinha cabelo. Quando a pessoa tinha cabelo comprido, né? Era grande E assim, Lucas? olha lá, né? Gente, Não o era. Raga foi em off que o Raga vai deixar o cabelo dele carequinha. Então, eu quero até o final do ano ver o Raga carequinha. Igual o Ixi, Maurício, Maria. né? Então, hoje o Maurício está aí com a gente para poder a gente falar do projeto coletivo RPG em Cultura, né? Aí, para quem não conhece aqui, a gente vai estar fazendo umas rodas de perguntas mostrando o coletivo, né? Depois a gente vai um momento o que rolou na semana e o que rolou nas próximas. E, por fim, a rádio. Então, Maurício, fala boa noite pra galera. Quem é você, pessoal? Saudações. Para quem não me conhece, eu me chamo Maurício, mas para quem me conhece, eu também me chamo Maurício. E eu faço parte do RPG Cultura, né? Um coletivo aqui de São Paulo, mais especificamente da Zona Sul. Como o Raga já falou, eu era cabeludo, eu não só tinha cabelo, eu tinha cabelo comprido. E hoje eu fiz uma redemocratização capilar aqui, ó. Tá na barba agora. E falar sobre o RPG Cultura, a gente é um coletivo que usa o RPG como ferramenta não só lúdica, mas também de formação de repertórios socioculturais e educativos, né? A gente existe há 18, quase 19 anos. A gente vai fazer 19 anos de coletivo, né? Quando fala projeto coletivo, eu acho curioso, porque é isso. A gente começou como um projeto, era um grupo, a gente era um grupo ali, eu e meus amigos do ensino médio, né, que jogava RPG. A gente também tinha as nossas vidas, eu estava ali na minha casa dos 25, 26 anos, e aí a gente pensou, por que não escrever um projeto onde a gente usa o RPG como uma ferramenta educativa aqui para a Secretaria de Cultura, né, Municipal de São Paulo. A gente escreveu meio que no chute e foi aprovado, né? O projeto passou, a gente executou ele. Achamos que ia ser um projeto com começo, meio e fim, mas aí no ano seguinte a gente continuou, 2009, 2010, 2011, a gente fez isso em 2009, 2012 teve outro projeto, e aí a gente foi ampliando. Hoje, né, o coletivo já tem quase 19 anos, e quase 18, as minhas contas, 26 a 18, para 8 para 26, 18. E já atingimos a maioridade já. E é isso, a gente é um coletivo que usa RPG, hoje também outras linguagens, né, da cultura que a gente chama como cultura nerd, geek, né, então a gente começa com RPG, por isso o nome é RPG Cultura, mas hoje a gente atua com os jogos de tabuleiro também, com swordplay, com cosplay, com K-pop já teve, com artesanato, literatura, né, diversas linguagens. Acho que em resumo é isso, mas como uma mesa de RPG,
E agora, jogadores, o que vocês fazem, né? Para a gente seguir a conversa. Bem, então agora eu vou passar pro Raga. O Raga começa a fazer as perguntas, depois logo eu, né? Se a gata deixar, né? Hoje as gatas estão me atacando, só porque eu voltei para casa. E aí a gente. Vai lá, vai então, vai, filho. E aí depois a gente vai para os outros momentos. Raga, tá contigo. Tá bom, então. Bora botar aqui a página. O Maurício recomendou a gente mostrar o Instagram do coletivo. Se vocês entrarem lá no Instagram, é só digitar tudo junto, RPG Cultura, sem o E, tá, viu, gente? É tudo junto, RPG Cultura, e vocês vão encontrar o perfil do coletivo. E aí vocês vão encontrar diversas informações aqui, com várias orientações e acompanhar as programações do coletivo. Olha o Pikachu aqui. Teve lá um Pikachu no evento de vocês? Teve esse evento, ele foi no Sesc Registro, né? Ele não foi aqui no município de São Paulo, né? Ele foi em Registro. E aí a gente levou presença cosplay nesse evento e aí a gente teve o Pikachu, né? E Também. dá pra ficar abraçando desse jeito? Dá. A gente tá com. Que O bacana, Pikachu vai voltar, vai aparecer mais vezes. que bacana. Olha só que legal. Todo mundo reunido. Uma coisa que eu acho curiosa de falar, interessante, é que uma galera que faz parte do coletivo hoje, além de membros que querem compor, né, que vem de outras linguagens, de outras histórias, de outras trajetórias, mas também tem uma galera que sempre fez parte do coletivo, antes como público, né, pensando que tem 19 anos, 18, quase 19, uma galera que há 10 anos tinha 11 anos, hoje está na casa dos 21, 22, compõe o coletivo, né? Então, o que legitima mais ainda o que a gente faz. Né? Nossa, aquela tela ali, ó, tem uma fotinha bloqueada ali. Por que bloquearam a minha foto com a ministra de Cultura? Olha, Eu acho que sensível. talvez por causa das eleições. Não, a gente está em época eleitoral, pode ser. Exato. Não tem problema. E aí, antes que a gente volte aqui para o Instagram, que tem muita coisa legal, deixa eu mostrar aqui a página deles, porque lá na página deles tem algo muito legal para ser exibido. Deixa eu botar aqui, trocando aqui. O RPG Cultura tem uma página, só que o Maurício falou, não, Raga, não está muito atualizado. Não tem problema, a gente mostra aqui um tiquinho, tá aqui a página, para vocês darem uma conferida. Só que o que é legal aqui é esse mapa aqui do Scooby-Doo, que é o mapa do município de São Paulo. E a Zona Sul fica aqui, né, Maurício? Que é onde vocês atuam. Isso mesmo. Aí é onde a gente está atuando, que é a área mais vermelha, né? A gente tem o que a gente entende aqui como SU1, SU2 e SU3. A SU1 é a mais próxima da região central. A SU2, ela tem a sua fama ali por ser o lugar onde vem o pessoal do Racionais, do Capão, né? Onde da ponte para lá, né? O mundo é diferente. E tem a SU3, que é para cá, que é o fundão da Sul, onde tem Parelheiros, Marcilac, Grajaú, Cidade Ademar. A gente vem dessa região que muitos, para quem não está no município, né, conhece pela região também de Interlagos, por conta do autódromo de Interlagos, né? Ela tem esse nome porque fica entre dois lagos, né? A represa Guarapiranga e a represa Billings. E aí a gente está ali na região de Interlagos e dali para baixo, né? Enquanto é São Paulo, a gente está atuando. E um pouco depois também, claro. Sim, aí fica a minha curiosidade. Tu falaste que vocês foram para um outro município, então quer dizer que vocês não ficam limitados a essa área da Zona Sul. Conta aí pra gente como é que é o alcance das atividades do RPG Cultura. Show! A gente começa, né, atuando nessa região, porque é a região onde eu moro, né, onde os membros fundadores do coletivo cresceram. Mas com o passar dos anos, a gente foi ampliando, né? Então a gente começou muito aqui na região da Zona Sul da cidade de Ademar, Parelheiros, né? Mas com o passar dos anos, a gente foi migrando para outros territórios. Um exemplo é, por exemplo, em Budas Artes, né, que é outro município, mais a noroeste de São Paulo,
E pelo fato de eu ter atendido por muito tempo adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, são adolescentes que cometeram algum ato infracional, recebem uma medida da justiça, e eu era monitor que acompanhava essas medidas, né, socioeducativas. E foi dessa época, inclusive, que surgiu o coletivo, mas eu continuei atuando com esses equipamentos. E fora do município de São Paulo, dentro do município são serviços de medida que atendem, supervisionados por um aparelho público chamado CREAS, que é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Fora do município de São Paulo, outros municípios do entorno não têm um serviço especializado de medida. O CREAS faz esse atendimento. Então, a relação com o Embu das Artes é a relação com o CREAS de Embu das Artes. A partir daí, a gente também recentemente desenvolveu uma relação com o pessoal do Centro Dia, que atende pessoas com deficiências, né, física, intelectual, e a gente está indo para lá agora com o projeto Geek Acessível, que atua, né, com o público de pessoas com deficiência, com linguagens relacionadas a RPG, jogos de tabuleiro, swordplay, cosplay, literatura. É um exemplo. Então, assim, a gente vai ampliando conforme a relação histórica do coletivo, né? A gente já foi para Araçatuba, Ibirigui, que ainda é dentro de São Paulo, mas são 9 horas de viagem, né? A gente já foi para Registro, né? Mais para a região sul, né? Registro, Santos, né? Dentro do município de São Paulo, a gente atua muito também por conta do SESC São Paulo. A gente começa no SESC Interlagos, que é da nossa região, nosso quintal, mas pelo atendimento que a gente faz desde 2014, lá, um evento que é conhecido como NerdCon, né? Outras unidades do SESC acabam convidando a gente para atuar, e aí a gente vai ampliando esse atendimento. Desde 2014 para cá, a gente já atendeu 22 unidades diferentes do SESC, né? E aí a gente não fala só da região metropolitana, a gente fala de outros municípios também. Mas a ideia é essa, ir crescendo até onde a gente é convidado a chegar. Muito bom. Lucas, está contigo? Pega aí. Até inclusive a Tati, ela perguntou no chat se vocês têm dados Ganges. Eu não sei se os dados que ela perguntou são de dados de jogar ou se são dados sobre os ofícios que vocês fazem. Não, eu acho que ela está se referindo a dados para pessoas que têm dificuldade de manusear os dados pequenos. Então, a gente está começando agora com esse projeto. A gente já pensou, né, em dados com braille, né? A gente pensou em outros recursos também para as atividades que a gente pretende executar com as pessoas, né? Dados acessíveis, não só os dados, mas jogos também. A gente tem parcerias com pessoas que atuam, não só o próprio RB para Todos e outras, né, enfim, vários outros projetos. Né? A gente tem Tabuleiro Acessível, RB para Todos e, bom, outras parcerias também. Eu peço desculpas para quem eu não estou lembrando de todas agora. Mas a gente faz essas relações. Então, estamos abertos para aprender também e ampliar esse repertório para levar para os espaços. Mas a gente tem a intenção de adquirir os dados grandes, né? A gente já tem um, mas ele é mais eventual. A ideia agora é a gente comprar o material. É um projeto muito recente, ele vai começar ainda no final desse mês e a gente está no processo de aquisição do recurso do projeto. Eu tenho dados Ganja, eu tenho um dado que literalmente ele resina bem Ganja assim, né? E ele, se ele cai no chão, ele quebra parte do chão, ele não quebra o dado, né? Tem que tomar maior cuidado com ele, inclusive. Eu quero ver se eu consigo aqueles dados de isopor, de almofada, sabe? Que é quando você joga assim, até a pessoa rachados. eu achei no Mercado Livre, na Amazon, achei barato. Mas é de fora, então tem que encomendar. Ou então você pedir para alguma pessoa fazer, né? Mas bem, eu vou... Ah, tá. A Tati falou que ela, se precisa mandar fazer, fala com ela que ela pode ajudar. Ela mandou fazer os 10. É porque como ela tem
a atrofia também das mãos, ajuda bastante. Perfeito. De tudo. Perfeito, Tati. Queremos sim, tá? Se puder a gente fechar o contato, tá? A gente gostaria de recursos para ampliar. É isso, a gente está aberto a receber ideias, propostas e trocar, fazer trocas, né? Então, muito obrigado pela possibilidade. Eu passo depois o contato dela para ti. Ela tá no grupo, inclusive, que a Tati faz parte aqui do Giro da Semana. Ela que fica no chat ajudando e auxiliando a gente, porque não dá. O computador tá aqui desse lado, não dá para ficar digitando também. Depois que Perfeito. eu não no chat muitas vezes, gente. Perfeito. Acho curioso, interessante falar que é isso, né? A gente recentemente reatou aí uma comunicação mais estreita, né? O Malk e eu, por conta de demandas relacionadas a atividades acessíveis, né? A gente forneceu agora uma atividade para o Sesc Paulista, né? De jogos de tabuleiro e RPG acessíveis. E aí, por conta dessa demanda, a gente procurando as referências, né? De acessibilidade, a gente foi atrás do Malk, fez formação com ele para fazer esses atendimentos e estamos procurando aí constante formação para entregar um trabalho mais profissional. Inclusive o próprio RPG Cultura, ele tem até como posso falar, outros temas bem importantes, como o AFO, né, o coletivo do AFO, que eles já fizeram. Pode falar um pouquinho desses outros temas e até o do AFO, ou Mal? Sim, sim. A gente, no começo, o coletivo, a gente tinha essa dificuldade de entender a diferença entre o que é um coletivo e o que é um projeto dentro do coletivo. Então, no começo, a gente desenvolvia o projeto RPG e Cultura. Com o passar dos anos, a gente entendeu que a gente podia dividir o que a gente faz em projetos diferentes. E aí a gente tem um projeto que acende do RPG e Cultura, que é o Anima Geek, que ele usa, né, várias linguagens de forma livre, mas com essa mesma ideia ali de fomentar público, de trazer propostas de formação de repertórios, né? E aí o Anima Geek é esse projeto. E aí vem o Afro Geek, que ele tem a mesma ideia de pegar diversas linguagens da cultura geek, RPG, jogos de tabuleiro, swordplay, cosplay, só que relacionados a africanidades. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de swordplay, que a gente use o swordplay com adaptações relacionadas a maculelê, a capoeira, né, a elementos, né, de africanidades. Quando a gente vai falar sobre RPG, que a gente use sistemas como Mojubá, Quilombo RPG, né? Não só o sistema, mas a própria temática construída com os narradores. O cosplay, pensando em cosplay de representatividades, né? Da cultura negra. Então, a gente conecta a linguagem com a demanda, a pauta, né? De africanidades. A equipe toda, inclusive, a ideia é que a gente sempre monte uma equipe que represente, né? A demanda, né? A pauta. É um projeto que ele foi aprovado já com um grupo independente, inclusive, para a Secretaria da Cultura, ele foi executado por um ano, e hoje a gente está com o edital aí aguardando para ver se ele é aprovado novamente por este grupo, né? Se for aprovado, aí a gente anuncia nos grupos, né, o início dele, a execução dele. Mas a gente não depende só dos editais, ele se torna um lema dentro do coletivo. Então, quando alguém né, quer trazer essa pauta para alguma ação e a gente pode contribuir, a gente leva. Recentemente, o Sesc Guarulhos pediu uma atividade onde a gente levou os jogos étnicos, né, especificamente da África. Então, Bezete, Senet, Mancala, né, a gente fez uma atividade só com jogos africanos, né, e essa é a ideia do Afro Geek, né. E aí, como o Malk já deu o ensejo, a gente tem outros projetos também. Eu falei do Afro Geek, falei do Anima Geek, que é mais genérico, falei do Geek Acessível, que é voltado para acessibilidades, né? E aí a gente tem também o Educação para o Clima, que aí a gente utiliza jogos de RPG e jogos de tabuleiro para falar sobre mudanças climáticas, aquecimento global, né? É um projeto que ele está junto, aí já não é um edital, né? Ele está junto com uma iniciativa privada que é a Brinc,
E aí, inclusive, a gente desenvolveu um jogo, que é o Clima em Jogo. Ele é basicamente o Doble, né? O jogo Doble. O Doble é a marca, né? O nome do jogo é Spotted. A gente criou uma versão do Spotted com símbolos relacionados à temática de mudanças climáticas e um glossário onde a gente utiliza esses símbolos para discutir a pauta de aquecimento global, né? Em centros de crianças e adolescentes, né? E centros que atendem aí o nosso público de um modo geral. Não precisa ser só para esse público, mas inicialmente a gente está executando, é um projeto que está em formação, ainda está sendo gestado praticamente. Né? E o que mais? Geek Acessível. E a gente tem o Encontro que dá jogo. Né? Esse é um edital que a gente tem com a Secretaria Municipal de Saúde, pela Coordenadoria de IST e AIDS, e a gente utiliza jogos de tabuleiro e RPG também para falar sobre sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, é uma pauta mais específica aí, né, relacionada a essa demanda de ISTs, onde a gente utiliza os jogos para falar sobre a temática e dar as devidas orientações sobre o tema também. Raga, tá contigo. Perfeito. Muito legal o alcance que o Maurício relatou das atividades do RPG Cultura. Percebam que tem muita coisa envolvida com editais que prefeituras, governos colocam à disposição, eles se habilitam e participam. Contudo, tem também, como o Maurício relatou, atividades culturais que chamam eles e eles vão lá para promover as atividades que o RPG Cultura oferece. Quais são essas atividades? Tu podes explicar, por exemplo, já citaste ainda agora que vocês levam um pouco de cosplay, né? Às vezes um pouco de board game, também RPG. Qual é o leque de opções que vocês podem levar para esses eventos culturais? Então, a gente tem um portfólio, né? Esse portfólio está constantemente sendo atualizado e ele depende do coletivo, depende das pessoas que compõem o coletivo. O coletivo ele é aberto, né? A gente tem reunião todo mês. Essa reunião de membros, ela é aberta também para quem não é membro, mas quer se tornar membro do coletivo. E aí participa dessa reunião, entende e participa também das conversas com a gente para entender se quer fazer parte do coletivo, e aí faz um cadastro de membros. Nesse cadastro, todo mundo coloca as linguagens que tem interesse, o perfil, a própria biografia, o próprio portfólio. E aí, uma vez que a pessoa faz parte do coletivo, ela está no código genético do coletivo. O DNA do coletivo tem aquelas pessoas. Lembrando que a gente começou só com RPG. Eu sempre fui jogador de RPG. Não jogava board games, né, quanto muitos jogadores que tem por aí e que são membros do coletivo. Com o passar dos anos, board gamers entraram e isso foi fazendo parte. Então, a gente é muito adaptável, né? Se eu disser agora as linguagens que a gente traz hoje, pode ser que daqui a um mês, 2 meses, já tenha novidades, né, a depender dos membros que compõem o coletivo. Mas hoje eu posso dizer que, em essência, a gente pega várias linguagens e trabalha como ferramentas educativas e culturais. Basicamente é isso. Então, por exemplo, nós temos o artesanato. Né? Ele não é necessariamente uma conexão ali direta com a RPG, mas a gente pode usar o artesanato para trabalhar, por exemplo, amigurumis de personagens da cultura pop, nerd, geek, né? A gente pode criar, por exemplo, através do artesanato, bonequinhos de biscuit que a gente pode utilizar como personagens de RPG ou de meeples de jogos de tabuleiro, né? Então a gente relaciona, a gente faz uma bagunça, essa é a verdade. Então vai depender muito dos membros. Se alguém chega no coletivo, na reunião, nas reuniões do coletivo, e se a gente propor tal coisa, a gente tem repertório assim, a gente faz formações, também a gente não sai tirando da cartola sem experiência, né? Mas, então, assim, a gente vai colher essas experiências, a gente falei, por exemplo, das formações, né, que a gente teve com o Malk, então, assim, a gente vai sempre trazer algo que tem fundamento, né, que tem uma proposta, não é só o fazer pelo fazer, né, e só que de uma forma inusitada, né? Então, eu acho difícil responder pontualmente o que podemos oferecer. Eu acho mais fácil a gente entender as demandas
dos parceiros que procuram a gente analisa essas demandas e aí faz uma oferta. Às vezes acontece de alguém chegar e falar assim, manda um e-mail com o que vocês fazem. Eu falo, vixe, vai ser meio difícil mandar isso tudo no e-mail. É mais fácil a gente fazer uma reunião de apresentação, de trocas, entender qual é a demanda do público que a gente vai atender. Não vai fazer sentido para a gente se não fizer sentido para o nosso público. Então, a gente primeiro entende qual é a demanda e aí cria uma proposta com base nos nossos repertórios para atender essa demanda. Boa. A Tati, que está no chat aqui conosco, está curtindo tanto as atividades do RPG Cultura que ela está aqui perguntando por que vocês não são do Rio de Janeiro para poder participar. Olha, a gente pode chegar até o Rio, né? Mas a gente não quer chegar nos lugares como, assim, acho importante dizer, como vou usar a palavra explorador, né? Como um explorador que está explorando novos universos, porque a palavra exploração por si só me dá um sentimento de chegar num lugar sem pedir licença, né? Sem entender que os lugares já existem, né? E a gente não está inventando a roda. Então, por exemplo, se a gente ampliar para o Rio, para a gente ampliar para o Rio, cariocas, pessoas do Rio, podem compor o coletivo. E compondo o coletivo, né, são convidados, a gente leva a ideia do que a gente tem aqui, mas também ouvindo qual é a demanda, né, do Rio de Janeiro e como que a gente se conecta lá. Sabendo, inclusive, que já existe cena, que já existem pessoas que fazem essas atuações, né, como a gente pode fazer articulações, né? Então, é muito falado, não tem como não falar agora aqui, né? Eu falo do Val Passos, né? Da Lampião Games, eu acho que é um trabalho bem bacana. Então, eu acho que é o tipo de pensamento que a gente tem que ter quando a gente amplia. Né? A gente agora há pouco mesmo estava falando sobre o Pará, né? Como a gente vai para o Pará, como a gente vai para o Rio, como a gente vai para Fortaleza, né? Para o Ceará. A gente é só chamar que a gente chega e chega pedindo licença. Boa. Lucas, está contigo? Inclusive eu tô achando que a Tati ela vai querer entrar, viu? A Tati ela faz isso. Do Rio, um pessoal eu conheço algumas pessoas que fazem projetos sociais no Rio. Uma das primeiras pessoas que me vem na cabeça é a Sol. A Sol Aleg, né? Então, a Sol e o Herbert, né? Mas no Rio tem bastante, também tem vários projetos que eu acho fenomenal. Até eu sou louco para ir algum momento na iniciativa, né? Ver se consegue ir lá na iniciativa algum dia. Mas Rio de Janeiro é bem difícil de ir. Se já para São Paulo é mó coisa para ir, né? A Tati falou que chegaria metendo o pé na porta. Eita porra. Bora! Bem, e hoje em dia eu sei a resposta, tá, gente? Eu sei a resposta, mas eu tô jogando aqui para a gente poder falar. São várias pessoas que compõem o coletivo, né? Tem as pessoas que elas são as organizadoras e tem as pessoas que participam do coletivo. Tu pode falar um pouquinho dessas pessoas? Perdão, deu uma cortada. Você fala do grupo, né? Como um todo? Então, dá medo de citar um e não citar outro e não ser justo, citar, né? Falar mais ou menos por cima. Olha, hoje eu vou abrir aqui e mostrar no ao vivo. Membros ativos porque quem é membro do coletivo automaticamente entra num grupo no WhatsApp. A gente tem uma comunidade no WhatsApp. Essa comunidade tem lá seu grupo de divulgação, seu grupo de oportunidades de emprego, de linguagens, né? E tem o grupo geral para quem é membro, o grupo de membros. Hoje, o grupo de membros está com 30 pessoas, né? Já teve mais, já teve menos, né? Então, e por que eu também não tenho um número sempre exato, tá? Acho importante falar. A gente tem um ritual dentro do coletivo, uma tradição dentro do coletivo, que a gente chama de ciclo da Fênix, né? Fênix é a nossa logo, né? E todo final de ano a gente faz igual uma fênix. Não, a gente não pega fogo.
A gente, a gente ainda não pega fogo. A gente, a gente tira todos os membros do coletivo de todos os grupos, a gente encerra, né, significativamente ali, né, como uma mensagem, a gente encerra os grupos, né, de membros, de linguagens, de coordenação, e depois, no ano seguinte, a gente faz uma primeira reunião de membros, de retorno, e a partir dessas reuniões, a gente vai recompondo os membros do coletivo. É uma forma que a gente encontrou de não ser discriminatório na condição de pertencer ao coletivo. Às vezes uma pessoa entra no grupo de membros, faz parte ali nos primeiros momentos, depois de um tempo ela acaba sumindo, a gente não quer ficar cobrando a presença da pessoa, às vezes a pessoa não está à vontade para ficar, né? Então a gente tem esse ritual. Todos são bem-vindos. Quando retornam, a gente, se tem que fazer algum alinhamento, a gente faz, mas a gente também não quer ser excludente com um ou outro que não estão participativos. Para resolver isso, todo final de ano a gente encerra os grupos e no ano seguinte a gente chama todo mundo de volta. E nessa de chamar todo mundo, o próprio coletivo torna uma fica com uma identidade um pouco diferenciada, sabe? Com os aprendizados do ano anterior. Então é como se a gente fosse uma coisa nova, né? O coletivo ele nunca é a mesma identidade por muito tempo, por conta dessa, não só da rotatividade de membros, né? Tem membros no coletivo que estão desde o início, eu sou o último dos moicanos no sentido dos fundadores, né? Mas tem gente que está no coletivo desde quando era público, com 15 anos, hoje está seus 32, 33 anos, né? Então a gente sempre tem uma identidade ali reformada no passar dos anos. Raga, tá contigo. Olha, pulsando aqui o Instagram do coletivo, deixa eu até mostrar aqui uma coisa. Eu encontrei algo que a gente pode chamar de relíquia, viu, Lucas? Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, fuçando aqui, né? Os vários. Aí, olha aqui como eu esbarrei. Tcharam! Eu, todo cabeludo. Nossa, eu tava de barba. E aí? Eu sei. E o nosso Olha, querido metagamer aí. é, galera, a gente já se conhece já há algum tempo e a gente teve a oportunidade de fazer vários bate-papos, conhecer um pouco mais. E hoje, eu estava falando mais cedo, é um bate-papo de atualização de fofoca, né? Então, a nossa fofoca ela não está tão assim plena, ela está mais formal, né? A gente está meio que fazendo umas perguntas, ele está respondendo de forma bem tranquila, então nada assim muito cabeludo está sendo dito, mas quem sabe daqui a pouco algo aparece. De repente, né? De repente, Inclusive, já que você falou, se você ver esse post que você abriu, o nome da live, né, foi Técnica Secreta. técnicas secretas. Porque na época, né, o Jaime, nosso metagamer, ele tinha essa coisa, né, das pessoas tentarem entender quais que são que as pessoas desenvolviam eu não sei se é clickbait a palavra, mas desenvolviam um rolê Era. de temos, né, existem as técnicas secretas, e aí a gente começou a fazer uma brincadeira em cima É disso. porque de vez em quando aparece alguém querendo vender técnicas de narração para se tornar um excelente narrador. E aí o Jaime tirava sarro dizendo que ele tem as técnicas secretas para compartilhar com os Perfeito. RPGistas. E a gente Bom, começou a brincar com isso, né, Malk? Então tá, né? Já que existem técnicas secretas, então qual que é então, a minha técnica? eu já ia te perguntar qual é a técnica, quais são as técnicas secretas do RPG e Cultura? As técnicas não tão secretas. Eu acho que é, tem uma coisa que eu acho que é interessante falar, que é a questão da gente nunca ter tido eu não vou chamar de meta, né? A gente tem uma missão, né? A missão do coletivo é levar o RPG e levar a cultura nerd como ferramenta de ampliação de repertório sociocultural e educativo para o fim, né, para contribuir com a diminuição dos índices de vulnerabilidade juvenil.
Pensando naquilo que eu disse, né, antes, a gente atende adolescentes não só, mas um dos focos é adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade social, né? E aí, por conta disso, acabam em condições de conflito com a lei, né? Então, a gente entende, né, como experiência nossa, que para um adolescente ter tido uma situação ali de conflito com a lei, ele primeiro tem que ter tido um direito violado, né? A gente trabalha na perspectiva da garantia dos direitos. E entretenimento, cultura, educação faz parte dos direitos inalienáveis de qualquer ser humano. Pensando dessa forma, eu acho que o nosso objetivo sempre foi esse, né? Atender vulnerabilidade com dignidade, com respeito, né? E entender também que, por mais que seja uma missão, não é um objetivo que a gente vai chegar em algum lugar. A gente vai continuar sempre tentando. Quem sabe um dia a gente consiga ver, né, essa, vou chamar por enquanto de utopia. Mas eu acho que pelo fato da gente não ter pressa para chegar no objetivo, a gente continua caminhando. Né? Eu acho que tem muito coletivo que na demanda de chegar num objetivo frustra e aí finda, né? E aí a gente segue existindo porque a gente anda enquanto tá gostoso andar, sem pensar onde a gente vai chegar. Boa. Então, Lucas, tu me permite fazer uma última pergunta, depois tu predomina? Então, bora lá. Depois de tudo isso que tu relataste agora pra gente, o que tu pode dizer para aqueles organizadores de eventos, responsáveis de secretarias municipais, governo, chegar assim para te dizer como é que a gente consegue um pouco dessas tuas técnicas secretas em nossas atividades? Qual é o caminho das pedras para chegar em vocês? Olha, pode mandar mensagem no Instagram, né? No direct também pelo Instagram. Pode chamar pelo WhatsApp, né? A gente tem um número lá. Todos os números aí a gente acabam ou para mim ou para gestão de comunicação, que hoje é o Vinícius, né? E aí chama, só fala, olha, a gente gostaria de trazer uma demanda, uma dinâmica, uma possibilidade, uma oportunidade. E aí a gente a partir dali faz os nossos diálogos, né? Às vezes acontece da gente também ir atrás, a gente mandar um e-mail, mandar uma mensagem também no Instagram, aí só que para a gente é muito mais humano a gente conseguir agendar reuniões, fazer conversas, não precisa necessariamente ser uma reunião enfadonha, a gente pode fazer uma conversa por mensagens no WhatsApp mesmo, mas eu acho que é muito mais efetivo, né, e humano e palpável a gente trocar essas conversas do que formalizar e-mails, né, a gente pensar, me manda um ofício, né? Às vezes o ofício ele não vai ter a mesma clareza da demanda e a gente devolvendo com outro ofício talvez não consiga ter a mesma clareza com as possibilidades, né? Então, WhatsApp, telefone, pode ligar também. Eu sou das antigas, atendo número de telefone quando me ligam, né? E pelo Instagram, pelas redes sociais que a gente tem aí ativo também. Tudo é RPG Cultura, tudo junto, tá? Até no YouTube. Boa. E, Lucas, então tu já sabe, né? Quando precisar chamar o careca das técnicas secretas, é só a gente chegar junto dos nossos políticos e dizer, ó, tá vendo aquele careca lá? Ele que sabe o Kagebushi no Jutsu do RPG, então é só chamar ele. Lucas, tá Que contigo? nada. Não, o que eu gostei foi o do o megalizador aqui, ele colocou a técnica secreta de narração infalível, seja evita junto com os outros. E aí ele falou que é uma técnica super conhecida, que o tio Mal tá careca de saber disso. Tio Mal é velho, hein? Tio Mal é das antigas. Uma coisa que eu fiquei super feliz esses dias, é como o Mal falou, né? Teve o simpósio, né? Eu fiquei sabendo do simpósio justamente através do RPG e Cultura, quando ele anunciou lá no grupo, né? Fui lá, me inscrevi, tal, tudo. E aí, uma das palestras justamente era do Maurício, justamente falando do RPG e Cultura, do RPG em periferias, né? E eu fiquei super feliz com isso, né? Eu assisti lá
Cara, foi muito bom. Ainda mais outras pessoas lá dentro do grupo conversando umas com as outras para poder usar o RPG em educação, para usar o RPG com escola, com faculdade, sabe? Mostrar que o RPG é um modo bem didático que tem, né? E é uma coisa que o Mal faz bastante, até mesmo lá no próprio Carlos Aires e nos outros locais que ele usa. Eu tô falando groselha, Mal? Não, não, acho que é isso. Obrigado, inclusive, né? A gente sempre fica lisonjeado com o reconhecimento. É um indicativo de que a gente está indo, né? Acreditamos nós pelo caminho certo, né? Eu sempre gosto de lembrar que eu não estou sozinho, eu estou representando todo um grupo, né? Como a gente falou, são 30 pessoas. Então, eu comecei na base, eu comecei fazendo a execução das atividades, mas hoje eu estou compondo mais a parte da gestão do coletivo, né? Da parte mais de comunicação, de relacionamentos. E hoje o coletivo ele é praticamente executado por todos os membros de forma descentralizada, né? Então, quando você fala, por exemplo, do Carlos Aires, a galera pergunta lá. Eu fui lá hoje e falaram, Maurício, quando que você vai estar aqui com a gente jogando? Eu falei, gente, eu queria muito jogar, mas é aquela coisa, né? Trabalhe com aquilo que ama e nunca mais amará nada. Não, brincadeira. Né? A gente não tem, eu tenho muito, é o dilema, né? Eu gosto muito do que eu faço, mas assim que possível eu consigo participar de mesas de RPG, que eu sou convidado para jogar, fico muito lisonjeado pelos convites, quero poder ter esses momentos, quero eu poder fazer minha mesa de RPG com meu filho, com a minha namorada e o filho dela, né? Então é uma coisa que né, às vezes a gente acaba ficando, a gente é engolido, né, pela rotina, mas ao mesmo tempo é bem gratificante. No próprio Anima Geek de domingo, teve muitas vezes que você não pôde estar presente, porque você estava resolvendo os outros BOs internos, outras atividades, estava já programando as reuniões pro seguinte, né? E aquela muita coisa assim, né? É, Você é o representante principal. Então, muita coisa acaba demandando em cima de ti, mas você sabendo colocar com os outros. Porque o Vini, o João, o Caju, eles ajudam bastante. Sim, sim, tem uma galera que está sempre no front, né? Aí tem essa visibilidade. Tem uma galera que está sempre atuante. É como eu falei, às vezes eu tenho até medo de enaltecer um e outro ficar ali, né? Mais às escuras, mas todos sabem, né? Que eu reconheço e quero sempre agradecer a participação de todos os membros, porque sozinho, mandoria sozinha não faz verão, né? Sim. Bem, o... uma coisa que eu percebo também é que vocês têm a parte de incentivos de ensino, porque eu entrei com vocês justamente com isso. Eu ensinei algo e vocês me ensinaram de volta. Então, é um ensinando o outro também, que eu percebo muito nisso que tem do RPG Cultura, né? E eu não sei, até no sábado, quando eu estava num evento aí esses dias, um dos integrantes estava lá tirando foto comigo e jogando, inclusive, né? Então eu fiquei super feliz com isso, porque em outros eventos a gente acaba achando pessoas do próprio coletivo e que acabam falando do coletivo nesses outros eventos. Então chamando mais e mais gente para lá. Sim, sim. Isso é bem bacana. Bem, o que a gente não falou ainda do RPG Cultura, Mal? Vixe. Sempre vai ter alguma coisa, desde polêmica, assim, tem as partes das fofocas, das polêmicas, né? A gente não é tudo sempre um mar de rosas, né? Mas é isso, a vida segue, a gente continua firme, né? Às vezes a gente tem algumas decisões difíceis para tomar, mas que são para a gente crescer mesmo.
né? Hoje a gente estava fazendo agora uma reunião sobre a demanda de uma sede. A gente não tem uma sede física, né? A gente sempre está fazendo uso de espaços parceiros, inclusive somos gratos pelas parcerias, mas a gente entende que a gente tem que ter um espaço físico também. E aí a gente estava nessa demanda de como fazer para ter esse espaço, como manter ele, né? Como ele ser um espaço que a gente consegue sustentar, né? E então às vezes são reuniões difíceis, complicadas, que a gente pensa em como a gente vai superar, mas que é por conta da possibilidade de ficar cada vez mais, né, cada vez maior, cada vez mais organizado. Eu te entendo essa parte de espaço físico porque várias vezes o RB ele já foi de espaços físicos, né? E por N motivos eu tive que mudar do local, ou infelizmente o local. Que nem, por exemplo, o penúltimo local era a fábrica de cultura, que ela fechou para reformar o telhado e o chão, né? E aí eu só posso usar a fábrica de cultura quando voltar, né? E eu não sei nem se eu vou conseguir quando eu voltar, porque agora, além de estar usando a Cush uma vez por mês, a Cush é uma cafeteria daqui da Praia Grande, né, no Boqueirão. Só que é um espaço pequeno. Então é um espaço que, se for 35 pessoas, já é muito. Já fecha, já não comporta o local, né? Mas é um local que eu consigo fazer umas 2, 3, 4 mesas de jogos, né? Por incrível que pareça, gente, eu estou falando 4 mesas de jogos. Então, porque eu tenho 2 mesas, tem uma mesa aqui, tem as mesas daqui da parte de atendimento, né? E o próprio NASA, ele tá querendo pegar videogame. Inclusive, lá no RPG Cultura tem o rapaz que eu falei, que eu acabei esquecendo o nome dele de novo, né? Ele é da parte dos eletrônicos, Eu né? imagino que você está falando do Leonardo, é o nosso coordenador de eletrônicos. O Leonardo que tava lá no sábado. Eu sabia que esqueci o nome tão fácil. É... Tem que ser apelido! Apelido eu consigo. Tá vendo? Maurício, eu consigo. Né? Léo, A gente arranja. já pensou. A gente já pensou numa época de a gente ter as alcunhas ou nickname, seja qual for o apelido, vulgo, né? E a gente pensou, a gente tem um cadastro de membros e tem um campo no cadastro de membros para a gente colocar esse vulgo, mas a gente ainda precisa melhorar o uso disso. Mas houve época que a gente tinha camiseta com o nome da pessoa, ou a gente já pensou em crachá, mas a gente pensa muito em gamificar as demandas do coletivo. Então, assim, já teve uma época que dentro do coletivo os membros ganhavam XP por atividade voluntária, por atividade administrativa, e aí esse XP podia ser de alguma forma utilizado. Ainda está no papel, quem sabe um dia a gente põe na prática a ideia da gente classificar no sentido de classes, né, de fantasia medieval, as linguagens, né, e as atuações que a gente faz, né? E aí a gente hoje, por exemplo, a gente tem uma classificação meio superficial, mas eu vou viajar um pouquinho com essa pauta, que é as linguagens de atuação, né, RPG, jogos de tabuleiro, a gente tinha ali uma certa classificação. Pensando, por exemplo, que o RPG podia ser a classe de magos, porque o RPG ele demanda mais energia, ele demanda um entendimento mais específico de regras, né? E o feiticeiro, ele é aquele que consegue fazer muito mais magia com o poder que ele tem, mas o repertório mágico é menor. Então, seriam, no caso, os board games. Que o que a gente estuda um sistema de RPG, a gente consegue estudar vários board games, ter um impacto ali mais abrangente com os board games, só que não é tão detalhado e específico como RPG. Então, a gente pensa ali em RPG e board games como magos e feiticeiros e outras classes dentro do coletivo. E tem 3 classes que não são de linguagem, mas são pautadas ali em demandas sociais, que a gente tem ali no nosso conceito o conclave, né? Que são as pautas de meio ambiente, garantia de direitos e representatividade.
São pautas que não estão relacionadas a uma linguagem, mas sim uma demanda social. E aí são os personagens de conclaves divinos da RPG, druidas, representando o meio ambiente, paladinos, representando garantias de direitos, e clérigos, representando sua representatividade ali, conforme o clérigo, o deus que o clérigo segue, né? Então, a gente faz umas gamificações dentro do coletivo para tornar mais agradável, né? E ainda algumas coisas no teórico, mas que a gente quer pôr na prática. Inclusive, eu adoro quando você faz essa parte do comparativo com classes de RPG, né? Aí eu fico em dúvida se eu continuo na parte feiticeiro ou se eu fico na parte mago, porque eu adoro ambos. Pode ser um multiclasse. Tem um multiclasse, esse que é o lado bom, né? Eu tava até esses dias brincando com. Hoje mesmo eu tava brincando com o pessoal lá no Toca do Yeti, porque eu tava falando que eu sou o teleporter, né? Eu abro uma fenda dimensional, apareço, porque a gente tava no evento e de repente do nada mostrar uma foto minha de um outro evento e eu tava lá no evento. Eu falei assim, não, como que eu tava nesse outro evento? E o pessoal falando que eu tava. Eu falei, não, beleza, então eu tô, tal. Ah, e como que tu tava lá? Ah, teleporte. Vira tempo. Teleporte, é o único jeito. É a única coisa pra fazer sentido. Bem, então a gente pode ir pra parte do que rolou na semana, né, conosco. Né? Ô Mal, o que rolou na tua semana? Não precisa ser inteiramente dentro do coletivo, inclusive. É que rolou contigo, que vai rolar nas próximas. Inclusive, tu pode até fazer já propaganda do Anima Geek. Sim, sim. Bom, sobre o que rolou a semana, gente, eu não tenho como fingir outra coisa. Vou me expor aqui, mas eu tô no paraíso. Eu tô no paraíso porque já tem uns dias que eu nem tô na minha casa, eu tô só na casa da minha namorada. Então a gente tá aqui, né, num tempo aqui que eu tô podendo, ao mesmo tempo que a gente tá fazendo algumas coisas de trabalho, a gente consegue passar mais tempo junto, né? E o que que aconteceu? De final de semana, passeamos. É que o mundo da criança tem mais de uma semana, né? Mas a gente esses dias tem passeado com as crianças, né? Tem feito algumas demandas. A gente também, quando trabalha, a gente acaba se divertindo, né? Recentemente a gente foi para o Sesc Taubaté, aí já não estou falando de semana, mas é de mês. Mas a gente está curtindo. A semana tem sido determinante para algumas decisões que a gente está tomando, mas não está sendo tão pesada, tão, sabe? Não tá leve, tá bem, tá uma semana bacana. E sobre a divulgação pro Anima Geek, né? A gente vai ter o projeto Anima Geek, ele trabalha num conceito onde a gente fica 3 meses fazendo as oficinas de forma semanal, né? 8 linguagens, né? RPG, jogos de tabuleiro, jogos de carta, LARP, cosplay, swordplay, artesanato e literatura. Né? Essas atividades acontecem semanalmente, durante 3 meses, e aí nos dias 26 e 27 de setembro vai acontecer o evento, que é o encerramento desse ciclo de 3 meses, né? E aí ele vai acontecer lá no Colégio Carlos Aires, né? Na Escola Estadual Carlos Aires, é perto da Estação Grajaú, aqui em São Paulo, Zona Sul, e do meio-dia às 6 da tarde, né? Sábado e domingo. Depois a gente vai ter de novo, esse evento ele está acontecendo trimestralmente, então ele vai acontecer de novo em dezembro, e a última edição dele, quando vai encerrar esse processo do Anima Geek, vai ser em março de 2027. Né? É um edital de 2 anos, que a gente já está em execução, e aí a gente tem o próximo convite, é esse. Para outros convites, né, para as ações que a gente atua, a gente está lá nas redes sociais, no WhatsApp, ao dispor aí para sempre informar. Beleza. Comigo eu estive no 34 GC Show, que é o Games Collection Show, que foi do lado do Jabaquara, né? E aí agora, nesse sábado e domingo, a gente vai estar lá no Anália Fest, que vai ser lá no Parque Xerete, né? Também aí em São Paulo.
que vai ser das 10 até as 7. Tá das 10 até as 7 e tem outro cartaz que tá das 11 às 8. Vai ser um desses dois horários, né? A gente ainda não sabe direito porque teve esse novo cartaz com essa mudança de horário. A gente vai descobrir, eu ainda tenho que perguntar lá para saber qual horário mesmo que vai ser. Teve outro evento que eu tive aqui em São Vicente que era às 10 e depois foi anunciado às 11, né? Então, não, Show. de todo mal, quando é aqui na Baixada, né? Aqui na Baixada a gente marca às 1, o povo aparecer às 3, né? Então, eu queria muito que o pessoal da Baixada fosse que nem São Paulo, que São Paulo a gente marca cedo, o pessoal aparece cedo, né? Pelo menos lá no evento, lá começou 10 horas, tinha já gente Todo 10 mundo horas lá. comprometido. Eu vejo que aí em São Paulo, pelo menos o pessoal, eles tentam copiar o horário ao máximo, né? Legal. A gente tem também, você falou agora, eu lembrei, a gente vai estar agora em setembro, nos dias 18, 19 e 20, no Sesc Registro, né? Num evento que eles fazem todo ano, que é o FIC né? E dessa vez a gente vai. Eu já vou dar uns pequenos spoilers. Quem for de registro e for assistir aqui vai descobrir com antecedência. A gente vai aparecer lá antes na cidade, né, como presença cosplay, mas a gente não vai para um evento, a gente vai ficar circulando na cidade. Então, em alguns lugares vai aparecer ali um Robotnik comprando pão, um Pikachu dando comida aos pombos no parque, e a galera vai olhar e vai falar assim, o que que é isso, né? Pensando que em registro também tem até os folclores de registro, né? A gente tem o ET de registro, tem o lobisomem de registro, quem sabe eles aparecem também por lá. Então, acho que a cidade vai ficar bem bacana em setembro. E aí vai culminar no evento 18, 19 e 20, lá com a gente atuando lá também. Que show, que show. Bem, Raga, a gente pode ir pro momento da rádio, então. Bom, a rádio é a nossa brincadeira de misturar música com o tema da noite. Como o tema da noite é o RPG e cultura, Lucas e Maurício vão trazer canções que lembram o RPG e cultura de alguma maneira. E quem começa é o Lucas. Beleza. A minha vai ser uma música que eu estava ouvindo quando eu estava indo lá pro Anima Geek, né? Que na verdade eu dormi na casa do Maurício durante esse meio tempo. E aí hoje. Hã? Oi? O que Hã? foi isso? Não Eu sei, ouvi foi alguma coisa. Vozes do Além. Ah, tá. E aí eu ouvi, né? Falando de vozes do além, a música também tem disso, né? E a música ela também fala sobre Fênix. Então a música tem total sentido com falando sobre a RPG Cultura, né? Que é o Radioactive, né? Do Imagine Dragons. Então essa ficou minha indicação de música. E tu, Maurício? Nossa, eu posso pedir duas? Pode. Ficou mutado. Mutou. Tu se mutou, Ai, Maurício. perdão, perdão. Eu quero pedir duas músicas. Uma é do Daft Punk, né? É, que também tem a ver com Fênix, né? É, e a outra é a do Daft Punk, eu não lembro agora o nome da música, eu vou pesquisar aqui. Mas antes da Daft Punk, eu queria pedir, aí é um pedido especial para mim mesmo, né? E espero que membros do coletivo que estejam acompanhando aí possam ouvir essa música. É a música Sandman, tocada pelo Blind Guardian, né? O Guardião Cego. Lembrando que eu gosto, Blind Guardian é uma banda aí que está muito relacionada a RPG, né? Então, eu gostaria do Sandman, do Blind Guardian, e a do Daft Punk. Qual que é a música, É que eu gente, diga o de nome dela? passagem, Mr. Sandman do Blade Guard não tem nada a ver com o resto das canções deles. Não tem a ver com o quê? Desculpa. O estilo deles de tocarem é metal purão. Exato.
Não, no final ele começa a ir pro metal, né? Mas ela Aham. começa super música de sorvete, assim, É. música de carrinho de sorvete. Eu adoro essa música para pensar agora, né, no meu dia como tá sendo, no meu clima. Mas eu acho que Ixi, gente, qual que é a do Daft Punk? Que Mas ele começa falando Like a Legend of the Phoenix, né? Ah, não é Like a Virgin, vou né? achar Porque essa é da Madonna. Like a Virgin, podia ser. Mas não, é a Get Lucky. Get Lucky. Get Lucky. Ele começa Like a Legend of the Phoenix, né? Boa. Eu acho que eu sei agora qual é. Tu cantaste esse refrãozinho, eu me lembrei agora. Ah, a voz do Maurício bem sexy, ele cantando, conseguiu lembrar da parte do clipe, cara. Ai, gente, agora eu fiquei com Boa. vergonha. Então, Vocês conseguiram. estão aí as indicações de canções. Lucas, a gente vai agora para o encerramento? Então, antes de mais nada, antes de ir para o encerramento, Maurício, obrigado de estar aqui participando com a gente. Eu fico muito Eu é que feliz de, agradeço. eu fico muito feliz de estar participando do coletivo, de ter te encontrado, né? Fiquei muito feliz com a Anima Geek, fiquei muito feliz com o pessoal do coletivo que eu vejo participar com bastante força, tanto lá no grupo do WhatsApp, mas também tanto lá no pelas reuniões, pelos eventos, tal, tudo, né? Eu fico muito feliz com isso. Então, cara, eu quero que cada vez mais o RPG Cultura ele vá anos e anos, né? E ele seja essa fonte de inspiração. Tanto que você faz com os alunos das escolas que tu participa, mas tantas pessoas que participam, entendeu? Então, cara, tu faz um trabalho fenomenal. Não só tu, todos do coletivo, mas eu acho que uma fonte de inspiração pro pessoal do coletivo é justamente ti, cara. Então, Você quer que eu chore, né, meu? filho da puta, nem imagina. Agora você se botou curioso que eu sou. Bem, Raga, a gente Muito grato. despedida. Perfeito. Então, vamos fazer a nossa despedida aqui tradicional. Queremos agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E agora convido o Lucas e o Maurício para, junto comigo, dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Lilica!